Paz, meus irmãos, estaremos iniciando mais um trimestre da Escola Dominical. Vamos estudar a lição 1, que tem o título Duas Importantes Mulheres na História de um Povo. É a revista de adultos, o tema dela é O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Essa revista é comentada pelo pastor Silas Queiroz. Ele é membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, jornalista, bacharel em Teologia e Direito, procurador-geral do município de Ji-Paraná, em Rondônia, e atua também como pastor nas congregações de Ji-Paraná, cidade na qual reside. E neste trimestre então, estaremos falando destas duas mulheres, Ruth e Esté, extraindo o exemplo delas, importantes lições em relação à família, e estaremos a cada lição então desvendando um pouquinho mais da revelação de Deus a respeito de como Deus usou essas mulheres. Na lição 1 vamos falar uma lição panorâmica falando sobre as duas importantes mulheres na história de um povo. Na lição 2 vamos falar sobre o livro de Ruth. Lição 3, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O encontro de Ruth com Boaz na lição 4. O casamento de Ruth e Boaz e a remissão da família na lição 5. Lição 6, vamos começar a falar sobre o livro de Esté. Na lição 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. Na lição 8, a resistência de Mardoqueu. Na lição 9, a conspiração de Amã contra os judeus. O plano de livramento e o papel de Esté. Na lição 10, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Lição 11. E lição 12, o banquete de Esté, denúncia e livramento. Finalmente, na lição 13, Esté, a portadora de boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, temos riquíssimas lições para extrair desses dois livros. É importante que os alunos, os professores, leiam esses dois livros mais de uma vez, para poder perceber nos detalhes aquilo que estaremos mencionando durante o trimestre. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a lição panorâmica falando a respeito dessas duas mulheres. O histórico diz: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome aclamado em Israel. Ruth 4,14. Na Nova Versão Transformadora diz assim: Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor que hoje proveu um resgatador para sua família, que este menino seja famoso em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus restaura ali a sorte de Ruth e de Noemi, resgatando a família, como já havia o preceito na lei do parente remidor, e nós veremos durante esse trimestre a providência de Deus na vida dela. Também vamos falar de Esté, da lição 6 em diante, mas hoje estaremos então fazendo essa abordagem introdutória da lição do trimestre. A verdade prática conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Então, veremos aqui essa característica. Essas mulheres não precisaram ser altivas para Deus usar, mas Deus usou ela na humildade, como vai dizer na própria lição. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. Deus usa quem quer como quer, e usou essas mulheres, mesmo sendo humildes, mas sábias, valentes, e Deus pôde usá-las, elas se tornaram protagonistas naqueles eventos, conforme veremos durante o trimestre. Os objetivos da lição são apresentar o perfil de Ruth, a Moabita, traçar o perfil de Esté, a judia que ascendeu ao posto de rainha, e refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. Texto bíblico se encontra em Ruth, capítulo 4, versículos 13 a 22, e Esté, capítulo 7, versículos de 1 a 7. Ruth, capítulo 4. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. Ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome aclamado em Israel. Este te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho
e o pôs no seu regaço e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Ester capítulo 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará? E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graças aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei a Assuero e disse a rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete, do vinho, para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esses dois textos, extraídos de cada livro, um de Ruth e de Ester, apresentando aqui importantes detalhes da história de cada um. Glórias a Deus. A introdução diz o seguinte: Ruth e Ester são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira ocorrida em Moabe e Belém, no período dos juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. Então, esta é a história de Ruth. Ela ocorreu dentro desse período. A Bíblia não relata qual era o juiz daquela época, mas o período dos juízes durou então de 1375 a 1050 a.C. A segunda na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 a.C. Ruth e Ester viveram em épocas, circunstâncias e contexto muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Então, com essas simples qualidades, Deus usou cada uma delas de forma poderosa e serviram para a preservação do seu povo. Ester salvou todos os judeus de serem mortos, e Ruth permitiu que desse continuidade à genealogia. Seu marido havia morrido, e então, através do parente remidor, ela deu continuidade à genealogia e fez parte até da genealogia de Davi e, consequentemente, de Jesus. Então, Ruth, uma estrangeira, Deus salva ela e usa ela nesse propósito maravilhoso. Então, essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Salmo 147:11, 1 Coríntios 10:31, Hebreus 11:6. Primeiro tópico: Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Primeiro subtópico: uma moabita, então uma estrangeira, que veremos aqui como Deus operou na vida dela, como Deus providenciou todas as coisas ali, abençoou Noemi e abençoou Ruth, por ela ser fiel à sua sogra e ter se decidido, que ela, a partir do momento que optou de seguir a sogra, de fazer parte do povo de Noemi e de ter o Deus de Noemi. Descendente de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com a sua filha mais velha, Gênesis 19, 30 a 37, os moabitas eram um povo pagão hostil a Israel desde os dias do rei Balaque. Números 22, 1 a 6, Deuteronômio 23, 3 a 4 e Juízes 11, 17. Então, esse povo era um povo inimigo.
e se originam da relação entre Ló e uma de suas filhas, a filha mais velha. Quando ele sai de Sodoma e Gomorra, a Bíblia fala que a mulher de Ló ficou no caminho, ela olhou para trás, tornou a estátua de sal, e quando eles se veem ali salvos, depois de algum tempo, as filhas resolvem embebedar o pai e suscitar a descendência. Talvez ela imaginasse que não tinha mais nada, depois da destruição daquelas cidades, mas elas tiveram essa má ideia, não consultaram a Deus e fizeram dessa forma, e um dos filhos de Ló deu origem aos Moabitas, foi Moabe. E como diz aqui na lição, esse povo era inimigo de Israel. No momento que eles estão de passagem indo para a terra prometida, Moabe tenta amaldiçoar Israel, contrata Balaão, só que Balaão não consegue amaldiçoar aquele povo que Deus havia abençoado. Porém, Balaão dá a sugestão, aquelas prostitutas cultuais, aquelas mulheres servirem de tropeço ali para Israel. Israel realmente cai, se prostitui, então Deus lança uma praga sobre eles. Então eles não podiam ser amaldiçoados, mas eles mesmos buscaram um caminho de pecado e sofreram ali uma praga. Só cessou depois de Finéias ferir, atravessar com a lança ali um casal, um judeu e uma moabita que estavam indo à tenda. Então ele fere ali no seu zelo, no seu querendo ali aplacar a ira de Deus, e Deus então cessa a praga. Mas eles foram derrotados no seu próprio pecado. A maldição não chegava, mas o pecado fazia com que eles sofressem ali aquele castigo. Então, isso tudo graças a essa nação, esses moabitas, que eram inimigos de Israel. Porém, Deus vai pegar uma filha desse povo para abençoar. Habitavam a leste do Mar Morto, atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Números 25, 1, 2, Apocalipse 2, 14. Então vemos agora no mapa onde fica Moabe e de onde saiu Noemi com sua família. Então eles saem de Belém e vão para Moabe, ou seja, vão para uma nação estrangeira, um lugar que não era para estar, Deus não mandou, mas eles se precipitaram, foram para ali e acabaram tendo um grande prejuízo. Morre o marido e depois morre os filhos. E Noemi agora volta com as duas noras, sendo que uma, com a insistência de Noemi, resolve ficar. Porém, Ruth é persistente e acompanha sua sogra. Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Gênesis 49, 8 e 10, Isaías 11, 1 e 10, Miqueias 5, 2 e Apocalipse 5, 5. Então, tanto Ruth, que era improvável, também Raabe, era improvável, Tamar, todas essas mulheres Deus transformou o caminho de maldição delas em caminho de bênção, e elas fizeram parte da genealogia de Jesus. Glórias a Deus. Então era improvável, mas os planos de Deus são maiores que o nosso. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus fez assim, e os judeus têm que reconhecer essa questão. Deus já estava apontando ali que a salvação é para todas as nações. Deus falou para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos e estão muito acima da nossa compreensão. Isaías 55, 8 e 9, Romanos 11, 33. Ele é soberano, Jó 42, 2, Então, nenhum dos seus pensamentos pode ser perdido. Faz do improvável provável e do impossível possível. Quando cremos nele e o tememos e obedecemos, sem impor-lhe qualquer condição. Gênesis 18, 14 a 16, Hebreus 11, 8 a 11. Então, Deus é soberano e faz como quer. Glórias a Deus. E usou essa moça, aleluia, para confundir. Ele chama os que não são para confundir os que são. Segundo subtópico, a família belemita. A história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. O Ruth 1. Eram Elimeleque, sua mulher, Noemi, e os filhos Malom e Quilion. Depois de algum tempo, na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia dos seus dois filhos, Ruth 1, 2 e 3. Então o marido morre e fica Ruth com seus dois filhos. Interessante que o nome dos filhos já era um prenúncio,
Um significava doentio e o outro desfinhando, segundo alguns estudiosos. Então, esses filhos que ficam com Noemi se casam e depois de 10 anos também morrem, né? Ruth se casou com Malom, o mais velho deles, Ruth 4:10. Ao final de quase 10 anos, também Malom e seu irmão Quilion morreram. Viúva e sem filhos, Noemi decide voltar a Belém, motivada pela notícia que a fome havia cessado em sua terra. Embora pudesse permanecer em Moab, como decidiu Orpa, viúva de Quilion, Ruth escolhe ir com sua sogra Noemi, declarando sua fé no Deus de Israel. Ruth 1:4, 6 e 16. Dessas referências. E o versículo 16 diz: Diz, porém, Ruth: Não me enche para que te deixe, e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Glória a Deus. Então eles foram por ali, por causa da fome, né? Na época do juízo, né? Havia momentos que o povo pecava, né? E Deus castigava, né? Provavelmente foi um desses momentos, mas eles precipitadamente saíram de sua terra, de Belém, que significa a casa do pão, e foram buscar pão numa nação estrangeira inimiga. Mas, né, acontece toda essa tragédia na vida de Noemi. O marido morre, depois o filho morre, ficando ela e as noras. Orpa, né, depois da insistência de Noemi, volta para os seus pais, né. Porém, Ruth continua, né. Noemi disse que não ia ter como mais gerar filhos para que ela pudesse, né, suscitar descendência, ainda que gerasse, demoraria, né, até que a criança crescesse. Então, mas Ruth mesmo assim, ela não se importa com isso, ela vai mesmo para cuidar da sogra, né, porque ela amava sua sogra Noemi. Glórias a Deus. Tudo isso Deus está contemplando, Deus vai abençoar a vida daquela moça, né, por causa dessa disposição dela e desse cuidado, né, que ela tinha com a sua sogra. Terceiro subtópico: matrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com 2 eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra, sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor de Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth 2:12. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed, que quer dizer servo em hebraico, fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi, de quem foi bisavó, né, e integrante da genealogia de Jesus. Ruth 4:1 e 1:22, lemos também na própria genealogia de Jesus, Mateus 1:5 a 17 e Lucas 3:32. Honrar o casamento e a geração de filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. Hebreus 13:14, Salmo 127:3 a 5. É claro que aqui é apenas uma lição introdutória, né? Veremos com mais detalhe cada evento desse na vida de Ruth, de Noemi. Glórias a Deus, pois durante todo o trimestre estaremos estudando sobre essas 2 mulheres, Ruth e, na sequência, Esther. E o segundo subtópico também faz essa introdução à questão dessa personagem, né? Dessa mulher também com características semelhantes às de Ruth, né? Humilde, obediente, corajosa, né? Simples e temente a Deus, né? Abnegada. Então, todas as características que a gente vê em Ruth também podemos ver em Esther em circunstâncias completamente diferentes, né? Uma estava ali no campo, né? Como a própria capa da lição já ilustra, né? Mostrando aqui o campo, né? Os cereais ali, figurando, né? Uma roça, lá, uma lavoura dos judeus, né? Onde Ruth trabalhou, e vemos também o manto e a coroa, né? Da rainha. Então, circunstâncias completamente distintas, mas Deus usou as duas de forma maravilhosa. Então, o segundo tópico: Esther é a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Primeiro subtópico: de Belém para Susã. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu, Esther era judia. Órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu. Lá em Esther 2, versículos de 5 a 7 e o 15. Seu nome hebraico era Hadassah, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Já o nome persa, Esther, Stara, significa estrela. Esther fazia parte da geração de judeus
nascidos no cativeiro. Conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado que no cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538 a.C. Isaías 44, 26 e 28, e 45, 1, 4, 5 e 13, Jeremias 29, 10 a 14. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sob domínio persa. Então, nem todos voltaram, muitos ficaram no reino, espalhados no domínio ali dos Medo-Persas. E Ruth estava ali na cidade, naquela que era a atual capital do império, em Suzã. Segundo o subtópico de órfão a rainha, Suzã era a capital do novo império, Esté 1, 1 e 2. Lá viviam Esté e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de rara beleza, Esté integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vaste, deposta pelo rei Assuero por sua desobediência, como escreve o historiador judeu Flávio José. Vaste se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei no jardim de seu palácio, Esté 1, 5 a 8, 10 a 12, 21 e 22. Em um inequívoco ato de providência divina, Esté se tornou rainha em seu lugar. Também veremos com detalhes essa história de Esté nas próximas lições, mas os irmãos já conhecem. De forma panorâmica, a gente pode ressaltar esses detalhes. Vaste se recusa ao convite ali do rei para ir para o banquete e, por fim, ela é deposta conforme a orientação dos conselheiros do rei. Promove essa escolha de uma nova rainha e Esté acaba sendo a escolhida. Então, Deus agiu com a sua providência, porque o próprio Mardoqueu depois vai dizer, quem sabe foi para essa ocasião que você foi colocada nessa posição. Então, ela, naquela posição, ela pode salvar os judeus. Então, Deus agiu de forma providencial. A gente não encontra milagres sobrenaturais nem no livro de Ruth, nem no livro de Esté, mas a gente pode ver a mão de Deus agindo de forma providencial, como agiu para que Esté estivesse naquele lugar, naquela posição, e mais à frente ela ia ser usada para salvar o povo judeu. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Esté capítulo 8 e capítulo 9. Como diz Martin Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esté, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação do seu povo. Inclusive é o tema do trimestre, o Deus que governa o mundo. O Deus está no controle de tudo. E a gente pode ver a ação de Deus nesses livros. E também cuidando da família, louvado seja o Senhor. Então esse Assuero, a gente vai ver alguns Assueros na genealogia ali dos reis desses impérios Medo-Persa, que também pode ser Artaxerxes, como a gente vê nos dias de Noemi, mas esse Assuero já é depois. Esse Assuero é o que vai, ou Xerxes, é o que vai lutar contra a Grécia, naquele filme da ficção que retrata um fato histórico, mas claro que a ficção é cheia de remédio, cheia de acréscimo, mas aquele filme chamado Os 300, aquele Xerxes que aparece ali, que até um ator brasileiro, é o Rodrigo Santoro. Esse é o marido de Esté, o Xerxes, que depois, segundo alguns estudiosos, vai dar uma festa, mesmo perdendo a batalha os 300, mas ele vai dar essa festa que vai convidar a rainha Vaste e vai então decorrer toda essa situação. Então esse Xerxes é o que perde a batalha para os gregos, mas ele tinha todo aquele império, do Medo-Persa, em suas mãos. Então houve outras batalhas posteriores. No campo ou no palácio, assim como Ruth, Esté é um exemplo inspirativo de quanto vale a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos. Os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficiente para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Então, época diferente, lugares diferentes, circunstâncias diferentes, mas as duas mulheres tinham características de um caráter santo, de mulheres que temiam a Deus e que foram instrumentos de Deus naqueles momentos, pois Deus as usou como protagonista daquela história. Tanto a história de Ruth como de Esté. Glórias a Deus. E o efeito foi maravilhoso, a preservação ali do povo. Terceiro tópico,
mulheres de Deus como protagonistas da história. Primeiro subtópico, o protagonismo feminino. A liderança masculina instituída por Deus, Gênesis 1:26, e conforme Efésios 5:22-23, não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Então, poderia citar inúmeras mulheres, como Abigail, que aplacou ali a ira de Davi por causa do seu marido Nabal, que era um tolo, um ignorante, um insensato. E a gente vê que se não fosse ela, toda a sua família tinha morrido. E ela acabou se tornando, depois que seu marido morreu, se tornando uma das esposas de Davi. Poderíamos lembrar também de Débora, da própria Raabe, de Ruth, Esther, como estamos estudando esse semestre, de Priscila, que era auxiliar, que ajudava o seu marido Áquila, ajudava Paulo a evangelizar, a ensinar ali na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mesmo elas não iam batendo de frente, não precisou elas serem feministas para Deus usar, para elas serem protagonistas. Deus usa na sua simplicidade. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Então, elas sabiam a sua posição, além de serem humildes, também eram submissas, obedientes, e dessa forma Deus usou elas de forma maravilhosa. Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes nesse sentido. Como já citamos, não foi a altivez, mas a humildade, submissão, obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. Glórias a Deus, foram protagonistas de suas histórias. Segundo subtópico, cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa, Ruth 1:8. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias que conheciam bem os seus papéis. Ruth 1:11-13, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive nora e sogra. Provérbio 14:1. Eram boas mães, Noemi foi boa mãe, boa sogra, ela foi boa esposa, Ruth, e foi boa nora. Então, cumpria ali seus papéis ali na família de forma exemplar. E graças ao comportamento de Ruth, ela foi honrada. Ela honrou a Deus com seu testemunho e Deus honrou ela, dando-lhe marido, suscitando a descendência do seu falecido marido e, inclusive, ela teve essa honra de fazer parte da genealogia de Davi e de Jesus. Glórias a Deus. Uma estrangeira improvável, mas Deus abençoou ela, honrou ela porque ela honrava a Deus. Como diz o Provérbio 14:1, toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. E o terceiro subtópico, educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio. Esther 2:15-17. Então, ela conquistou o rei, conquistou todos aqueles que lhe rodeavam, que lhe serviam, porque era educada, tinha esse bom comportamento, e cresceu ali sob o ensinamento da palavra de Deus através do seu primo, Mardoqueu. Apesar de órfão, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. Esther capítulo 2, versículo 10, capítulo 4, de 1-4. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Provérbios 29, 15 e 17 e capítulo 30, versículo 17. Interessante que, como já foi dito, no livro de Esther não tem o nome de Deus. A gente vê a ação de Deus e vê o temor, que esses personagens tinham referente ao Deus que eles criam e serviam. Mardoqueu não se inclinava para outro, para nenhum homem, nenhum outro Deus. Ele temia o seu Deus. Quando Esther vai botar em execução o seu plano ali para tentar salvar o povo, ela jejua, ora. Então, ainda que não tenha o nome de Deus, mas indiretamente estão temendo, estão buscando, estão pedindo e orando a Deus. Glórias a Deus. E Deus agindo nos bastidores, tirando o som do rei, fazendo Mardoqueu ser honrado, e Amã com toda a sua ira, toda a sua raiva, montando uma forca para matar Mardoqueu, acabou ele mesmo sendo o usuário da forca. Concluindo, Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos.
Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato. Gênesis 6, 10 a 18, 7, 7 a 13 e 8, 15 a 16. Mas nem por isso deixa de ser importante. O que seria do patriarca ser uma companheira fiel ao seu lado, enquanto cumprir a missão divina que recebeu? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7, 1 Coríntios 3, 12 a 15. Então, ainda que não tenha o nome registrado nos anais da história, mas Deus tem suas obras registradas no céu. Glórias a Deus. Nenhuma obra que a gente faz do Senhor é em vão. Louvado seja o Senhor. E façamos como João Batista, que ele cresça e que nós diminuamos. Louvado seja o Senhor. Então estaremos estudando esses dois livros, que são importantes para extrairmos exemplos de fé, de amor, de coragem, e de simplicidade de Deus usando de maneira providencial essas duas mulheres. Próxima lição, o livro de Ruth. Mais uma vez frisando, que os irmãos leiam, até a sexta lição, leia Ruth algumas vezes. Da sexta para frente já tem que ter lido o livro de Esther. Glórias a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Maravilhoso Deus, te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais um trimestre que inicia. Que o Senhor possa continuar nos ajudando, Pai, nos dando entendimento, que nós possamos ter a Tua palavra, Pai, revelações maravilhosas durante todo o trimestre. Que o Senhor possa, aleluia, como o Senhor tem usado o comentarista, usar cada professor em cada sala de aula, Pai. Continua abençoando esse ministério da escola dominical, todos aqueles que amam, Pai, vai despertando, Pai, os crentes para fazerem parte, serem alunos da escola dominical. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.